A graça e paz, meus irmãos, a graça e paz, minhas irmãs, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, que Deus te abençoe. E hoje eu vou estar deixando para os irmãos uma palavra de reflexão, que Deus tem tocado no meu coração e falado comigo a respeito dessa mensagem, e eu vou estar compartilhando com os irmãos. Ela se encontra no livro de Jó, do capítulo 28. Eu poderia ver somente um versículo, mas eu vou ler o versículo todos para que a mensagem ela seja completa, né? E tenha um contexto para que nós possamos entender o que Deus tem falado conosco. Amém? Diz assim: na verdade, há veios de onde se extrai a prata e para o ouro, lugar que se derrete. O ferro tira-se da prata e das pedras se funde o metal. O homem põe fim à pedra até que a extremidade ela esquadrinha, procurando as pedras na escuridão, na sombra da morte. Transborda o ribeiro até que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém um homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão de embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safra e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina e não se vira aos olhos da gralha. Nunca a pisaram os filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios e os seus olhos descobrem todas as coisas preciosas. Os rios tapam e nem uma gota dele sai e tira para a luz o que estava escondido. Mas aonde se achará a sabedoria? E aonde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor. Não se acha na terra dos viventes. O abismo diz: não há em mim, e o mar diz: ela não está comigo. Não se tardará por ela por ouro fino, nem se passará prata em câmbio dela. Não se pode comprar do ouro fino e do orfim, nem pelo precioso onix e nem pela safira. Com eles se não pode comparar ao ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor do que a dos rubis. Não se lhe igualará a tapázio da Etiópia e nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E aonde está o lugar da inteligência? Porque está encoberto os olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. E Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso aos ventos e tomou medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e o caminho para o relâmpago dos trovões. Ele a viu e a manifestou. Estabeleceu-a também e o esquadrinhou. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Amados, essa passagem de Jó, como nós podemos ver, nós temos que glorificar a Deus o tempo todo, porque nós sabemos que Jó não teve uma vida fácil. Nós sabemos que Jó passou por um processo meio complicado na vida, onde desde o início, quando nós entendemos que Jó tinha tudo, Jó tinha uma família perfeita, Jó era temente a Deus. Nós sabemos que Jó ele era um homem, né, que temia muito ao Senhor, um homem fiel a Deus, fiel ao Senhor. E uma coisa lhe aconteceu, né, porque
inimigo, ele não é contente com o que nós somos. O inimigo, ele não está contente quando nós estamos na presença de Deus. E ele fez um desafio a Deus. Ele fez um acordo com Deus, né, de que ele poderia, né, fazer com que ele conseguisse mostrar para Deus, né, que Jó não era tão fiel assim. Ele pediu uma oportunidade para Deus e mostrar para Deus que Jó, se fosse tirado algo dele, né, ele se voltaria contra Deus. E ele queria mostrar a Deus que Jó não era assim tão fiel quanto Deus imaginava. E é assim que o inimigo age na minha e na sua vida, querido. Muitas das vezes ele faz coisas e acontecem coisas na nossa vida para que nos tire da bênção. Acontecem coisas na nossa vida para que nós achamos um culpado, e esse culpado que nós achamos é Deus. Eu vejo hoje muitas pessoas que acontecem coisas em suas vidas e o primeiro culpado é Deus. As pessoas não aguentam porque elas não têm firmamento, elas não têm a presença firmada na rocha, elas não são tão tementes ao Senhor. E por isso que quando bate uma tempestade, quando bate uma dificuldade, a primeira coisa a se fazer é achar o culpado, e esse culpado é Deus. Infelizmente acontece isso com muitas pessoas. E aconteceu com Jó, que ele perdeu tudo na vida dele, porque Deus, ele deu o aval a Satanás, ele falou que Satanás poderia, né, tocar nas coisas de Jó. E Satanás, ele tirou tudo de Jó, com a permissão de Deus. Não se esqueça, Satanás, ele não tem poder nenhum sobre mim e sobre a sua vida. Mas nos permite certas coisas acontecerem para que a gente consiga, de fato, nos fortalecer e levantarmos mais forte do que nós fomos. Deus permite as coisas na nossa vida para que nós possamos entender que é tudo sobre o poder dele, sobre a glória dele. E tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, querido, quando Jó perdeu tudo, Satanás, ele não conseguiu, né, mostrar o que realmente, de fato, ele queria mostrar para Deus. Porque, como eu disse no início, Jó, ele era temente a Deus. E mesmo perdendo tudo na vida dele, ele continuou sendo fiel a Deus. Os amigos de Jó queriam culpar a Deus. Os amigos de Jó queriam culpar Jó. Os amigos de Jó queriam arrumar alguma coisa para que eles pudessem mostrar a Jó que aquilo ali aconteceu por conta de uma falha de Jó, por conta de um pecado de Jó, por conta de algo que Jó não tem feito e de algo que Jó não fez. Mas foi algo tão extraordinário, querido. Todos conheciam que Jó era temente a Deus, mas todos estavam querendo arrumar naquele momento uma explicação para tudo aquilo que Jó estava passando. Jó, ele perdeu a família, Jó, ele arrumou uma lepra, Jó, ele arrumou, né, muitas coisas na vida dele para que ele fosse de fato afastado da presença de Deus, para que ele desistisse de chamar o Deus de Senhor, para que ele desistisse de depender somente de Deus. O inimigo, ele tocou em Jó, ele tocou em tudo de Jó, mas a única coisa que ele não pôde tocar foi na vida de Jó. O inimigo, ele pode tocar na tua vida, fazer arruaça na sua vida, querido, mas a única coisa que ele não pode tocar é na sua vida. E quando nós vamos entender essa passagem de Jó, nós podemos passear por esse livro de Jó completo, nós vamos entender que ele sempre foi fiel a Deus, ele sempre susteve ali a sua fé, né? A sua integridade, a sua sinceridade a Deus. E esse versículo 28, ele veio para nos dizer e nos mostrar o quão poderoso é essa passagem, porque Deus deu ao homem toda a ciência, Deus deu ao homem toda a inteligência, Deus deu ao homem todo o poder desse mundo para que o homem possa usar. Toda a sabedoria, toda a inteligência, amado, que eu e você temos, não somos nós, são de Deus.
são um presente de Deus para nós, são dons de Deus para nós. E muitas das vezes nós pegamos esse conhecimento e nos damos por vitoriosos, por gloriosos a nós mesmos. Muitas das vezes nós pegamos esses dons de Deus, essas sabedorias de Deus, e a quem nós damos a graça? A nós mesmos. Muitas das vezes nós fazemos as coisas pelos nossos próprios braços. Muitas das vezes nós fazemos as coisas pelas nossas próprias vontades. Muitas das vezes nós usamos de sabedoria e não glorificamos a Deus, mas glorificamos os nossos estudos, os nossos esforços. Deus deu ao homem a sabedoria. Nós temos médicos, nós temos professores, nós temos policiais, nós temos presidentes, nós temos mas tudo que foi colocado lá, em certos lugares tem reis, mas tudo que foi levantado, todos esses foram capacitados, eles tiveram o dom de Deus. Assim como eu estou trazendo a palavra, foi Deus que me deu esse dom. Toda a honra e toda a glória é somente para Deus. Ao homem, ele deu o limite do mar. Ao homem, ele acalma a tempestade. Só para mostrar o seu poder, só para mostrar a sua glória. Se você entender a divisão do universo, da terra e do mar, você vai saber do que eu estou falando. Se você for entender os animais, as plantas e tudo que há nessa terra, você vai entender o poder de Deus. Você vai entender a soberania de Deus sobre mim e sobre a sua vida. Tudo que você tem, tudo que você faz, parabéns para você, se tudo dá certo. Mas sem Deus nada você consegue fazer, querido. É por isso que nós glorificamos a Deus o tempo todo. Glorificamos a Deus por tudo que Ele faz em nossas vidas. Glorificamos a Deus por toda a inteligência que nós temos. Inteligência de podermos fabricar algo. Inteligência de podermos nos aprofundar em alguma coisa. Mas nada disso se compara ao poder de Deus. Nem ouro, nem prata, nem rubis, nem topázio. Nada disso pode ser comparado à sabedoria de Deus. Porque a nossa sabedoria ela tem que vir do alto. A nossa inteligência ela tem que vir de Deus. Então que você fique com essa palavra, porque o que eu quero passar para você é que essa sabedoria que você tem, querido, é um dom de Deus. Usa essa sabedoria para fazer coisas boas. Usa essa sabedoria, essa inteligência que Deus te deu para praticar o bem, para fazer a obra do Senhor. Nós vemos muita gente usando sabedoria para fazer as coisas erradas. Nós vemos muita gente fazendo e usando da sabedoria e da inteligência para praticar o mal. Usa a sabedoria que Deus te deu para abençoar a tua família, para cuidar da tua casa. Usa a sabedoria que você tem para cuidar dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa. Usa a sabedoria do dom que Deus te deu, a sabedoria que Deus te deu para você fazer a obra dele. Não a obra da carne, mas a obra de Deus, a obra do Espírito. Porque no versículo 28 diz: Me diz ao homem, mas diz ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e aparta-se do mal, e apartar-se do mal a inteligência. Seja temente ao Senhor, e você será sábio. Aparta-se de tudo mal da sua inteligência. Aparta-se de todo mal é a inteligência. Que Deus te abençoe.